Olá, pessoas! Então, espero que esteja tudo bem com vocês, esteja tudo bom. Espero que estejam acompanhando os conteúdos, né? Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a origem do racionalismo humano. Então, o que é, né? Vamos definir o que é a racionalidade humana e a sua origem. Então, já sabem, ritual de estudos. Peguem um caderno, caneta para anotar os pontos principais da aula e vamos seguir em frente. Então, primeiramente, precisamos definir o que seria esse pensamento racional. O pensamento racional nada mais é que aquilo que você vai pensar com a razão. Aquele momento que você vai usar a razão, ou seja, vai utilizar o conhecimento real, vai ser baseado em fatos, em algo que é visível, algo que você sabe, algo que tem comprovação. Então, ou seja, baseado nesses conceitos. A ação racional com relação a fins baseia-se no fato em que o indivíduo orienta sua ação levando em conta os fins, os meios e as consequências implicadas nela. Então, sabe quando você diz que o resultado, a ordem dos produtos não altera no resultado, né? Que você já sabe essa frase bem bonitinha da matemática. Então, basicamente isso. O indivíduo ele vai orientar a sua ação levando em conta apenas os fins. O meio é apenas consequência. O que está acontecendo, o que você fez para chegar nessa meta é apenas consequência do que você está fazendo, porque você não vai levar em conta. Então, a ação racional ela se baseia nisso e o pensamento racional ele vai se basear no conhecimento real, ou seja, baseado em fatos. Então, lembrem-se. O pensamento racional ele difere do senso comum. O senso comum é aquele pensamento que nós temos sem comprovações factuais. Então não temos fatos que comprovem isso, mas apenas dizemos porque é algo que já é passado por gerações. Como se originou esse pensamento racional? Muitas foram as discussões em que se tentou fazer um vínculo entre os gregos e o Oriente, né? Ou evidenciar a originalidade dos gregos em relação à filosofia, porque vocês sabem, o pensamento racional ele se originou a partir da filosofia. Então, a filosofia, que é aquela reflexão, né, aquelas questões reflexivas, foi a base de todo o conhecimento do pensamento racional. Então, o pensamento racional ele teve como embasamento a filosofia. Eu trouxe aqui a imagem de 3 grandes filósofos, né? Platão, Aristóteles e Sócrates. Eles trouxeram vários conceitos em relação à racionalidade humana. Então, algo que até então era explicado através do senso comum. Então, isso acontece porque Deus queria, porque Zeus, no caso, né, que eram os gregos, que Zeus queria assim. Até então era explicado dessa forma, mas aí quando eles começaram a refletir, eles começaram a tentar descrever o porquê aquele fato estava ocorrendo sem a percepção mítica. Então, até então eles tinham a visão do mito e quando essa visão mítica foi quebrada, eles começaram a trazer o pensamento racional, eles começaram a raciocinar sobre as coisas. E a racionalidade sobre o mito, como eu falei, né, o mito ele foi derrubado inicialmente para poder o pensamento racional ele ser utilizado. Então o mundo era explicado através da mitologia. Apesar de que vocês sabem, né, que grande parte até os dias atuais as mitologias ainda existem, né? As mitologias, não estou falando de religiões. As mitologias elas ainda existem, vocês têm vários mitos, vivemos em uma sociedade repleta de mitos. Então, não pode tomar leite com manga, isso é um mito. E o que acontece? Com o surgimento do racionalismo, do pensamento racional, os eventos antes explicados de forma mitológica, que antes eram explicados através eram as divindades que queriam assim, isso mudou. E agora eles passaram a ser explicados de forma racional, então através de conhecimentos, de fatos. O exemplo que eu trago, obviamente, da tempestade. Então, naquele período, os gregos eles viam a tempestade e eles acreditavam que essa tempestade representava a fúria de Zeus. Zeus estava furioso, por isso que ele estava lançando uma tempestade. Então, com o pensamento racional, não que naquela época eles já começaram a desenvolver a visão de que tinham nuvens, as cúmulos nímbicos carregavam os raios, mas eles começaram a atribuir esse fenômeno a uma força da natureza. Não sabiam explicar qual, mas sabiam que existia uma força da natureza que estava induzindo
a ação desses raios. Então não era simplesmente explicada mais pela fúria de um deus ou pela mitologia, mas sim por uma visão racional do mundo. Então eles viam, obviamente, uma das relações que eles faziam eram as nuvens. Então, mesmo que Zeus estivesse irado, por assim dizer, se fosse um dia ensolarado, não tinham raios. Se fosse um dia em que não houvesse nenhuma nuvem, não havia raios. E eles começaram a associar que quando tinha essas nuvens, haviam raios. Então, eles começaram a fazer uma associação racional. Então, eles começaram a fazer uma associação através dos conhecimentos do que era visível para eles. E quanto ao uso da racionalidade humana? O constante aprendizado ao qual somos conduzidos, ela vai nos induzir à racionalidade. Vocês sabem, desde que nascemos, nós somos induzidos a pensar, raciocinar, né? Raciocine, pense. Então, essa racionalidade ela é induzida desde que nascemos. E esse é desenvolvido desde o primeiro dia de vida. Então, vocês vejam que o bebê nasce e a mãe já vai induzir ele a mamar. Então, essa indução é de forma instintiva, mas aí você vai começar a ver que o bebê vai começar a chorar, ele vai perceber que quando ele chora a mãe chega, então isso aí já é uma percepção, já é uma observação de fatos que começa a ser feita desde o primeiro dia de vida. Então, sendo capaz de moldar constantemente nossa razão, então nossa razão ela é moldada através de nossa vivência e nosso desenvolvimento como pessoas. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, já sabem, podem procurar. Deixo vocês com a seguinte frase de Sérgio Itamar: a ética se cultiva nas pequenas ações. Beijos, até mais. Tchau.